Olá, meus queridos. Bom, nossa aula de história, nós vamos falar sobre italianos no Brasil, contribuição culturais e mudanças e outros imigrantes. Bom, primeiro vamos para os italianos no Brasil. Os italianos, eles viram para o Brasil, né, com viagens pagas pelo governos e cafeicultores, tá? Mas tinham que pagar pelas passagens, né? Eles pagavam, mas eles depois tinham que devolver esse dinheiro, né? Através do trabalho nas lavouras, tá? As viagens eram de navios a vapor, né? E duravam assim um mês mais ou menos, né? Eles tinham esperança de ficar rico aqui, né? Mas se decepcionavam quando encaravam a vida na lavoura de café. Não conseguiam comprar terras, né, pois eram muito caras, e eles eram pobres e o trabalho era muito pesado. E eles viviam, né, eles eram chamados de colonos, né, porque tinham que cuidar de um determinado número de pés de café e de acordo com o tamanho da sua família. Quem tinha uma família pequena cuidava de menor parte, quem tinha família grande cuidava de maior parte. Tá? Então, as mulheres, crianças também trabalhavam, tá, na produção cafeeira. Elas não ficavam em casa, as crianças não. Eles iam junto com o marido para a lavoura. E eles tinham o direito de plantar, por exemplo, né, feijão, uva, milho, mandioca e etc. Para o consumo dele, pois os fazendeiros, eles não davam comida para esses imigrantes, ok? Então os colonos, eles começaram a se endividar, né, com o comércio do local. O comércio ficava rico e eles cada vez com mais dificuldade, tá? Recebiam pagamento pela colheita e comercializavam, né, o que produziam. Quando recebiam, já estavam endividados com o dono da fazenda, né, por pagarem suas passagens. Então quando eles vinham para cá, eles já estavam devendo, porque quem pagava a passagem eram os senhores, então o governo e o pessoal, né, os donos do café, da lavoura de café. Então eles já vinham endividados. Só que eles tinham uma propaganda muito grande lá fora, que eles iriam enriquecer aqui, que aqui era uma vida farta. Chegavam aqui, eles só se endividavam cada vez mais e o trabalho era muito pesado, ok? Bom, contribuição culturais e mudança. No final do século XX, os imigrantes italianos, eles já haviam chegado às terras brasileiras, né? Então, muitos foram trabalhar na produção de café lá em São Paulo. No sul do Brasil, alguns alemães já haviam ocupado, o governo brasileiro passou a oferecer terras para o cultivo, né? E isso fez com que alguns imigrantes partissem, né, para eles partirem em direção ao Paraná e da Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, né, devido à terra que estavam, né, que davam para eles cultivarem. E houve alguns conflitos, né, pois nessas matas densas estava ocupada por tribos indígenas. Quer dizer, já havia ocupação nessas terras, né, pelos índios. Então, quando se estabeleciam no sul, né, os imigrantes construíram suas casas, tentavam a vida com dificuldade, é claro, e falta de recursos. Exemplo, ferramenta, de remédio, alimentos, né? E eles tinham que produzir tudo pela própria sobrevivência. E nas regiões sulinas, cultivavam uva, né, que era produzido típico da região italiana, né, para a produção do vinho. E criavam porcos, né, que era chamado de suinocultura. Embora havia muita dificuldade, né, os colonos mantinham vivas suas tradições. Eles eram um povo alegre, né, eles mantinham tradições, as culturas deles nas regiões sul e no sudeste do Brasil, que é a nossa região, ok? E sempre muito alegres, comemoravam as colheitas, eles comemoravam casamento, nascimento, eles cantavam muitas músicas da terra deles, né? Por exemplo, acordeão e a gaita. E ainda trouxeram pra gente
a culinária deles, tá? Para os pratos brasileiros, que é o quê? São os espaguete, as pizzas, molho à bolonhesa, linguiça calabresa e etc, tá? Isso tudo faz parte lá da cultura deles, ok? Bom, vamos para outros imigrantes. Bom, vieram para o Brasil diversos grupos de imigrantes de várias regiões da Europa e do Oriente Médio, entre 1870 a 1930, ok? Nessa época, a situação do continente europeu era muito difícil. Então, com a modernidade, as pessoas deixaram, né, os campos, né, para trabalhar nas cidades. Os trabalhadores eram trocados por máquina, né, começou a vir as máquinas nas fábricas, então eles substituíam, mandavam embora e pegavam as máquinas, né? Máquina não cansa, só dá problema, mas é muito difícil. Resultava, né, em cidades lotadas e o pessoal desempregado. A Primeira Guerra Mundial, gente, aconteceu em 1914 até 1918. Foi um conflito devastador, né, que envolveu diversas partes do mundo, principalmente países europeus. Com isso, muitos europeus abandonavam, né, os seus países para melhores condições de vida. O Brasil participou um pouco dessa guerra, né, durante essa época, e vem servindo de refúgio, né? O pessoal vem para o Brasil se refugiar, né? Então vinha os italianos, alemães, espanhóis, poloneses, russos, turcos, sírios, armênicos, libaneses e os portugueses também. Mas nem todos os imigrantes vinham para cultivar o café, né, ou viver no campo, não. Muitos tinham conhecimento de negócios, então, em suas cidades. Então, eles vinham com o objetivo de progredir no comércio, não para trabalhar na lavoura. Os espanhóis e portugueses, eles vinham trabalhar nas cidades como vendedores, né, nas fábricas das grandes cidades. Mas os ricos compravam terra para o cultivo, né, ou imóveis para abrirem negócio. Mas só quem tinha dinheiro, não quem só vinha refugiado, né, não. Quem era pobre não conseguia isso. Então, os portugueses se espalharam pelas regiões do Brasil. Alguns iam para o centro do Nordeste e a maioria para o Sudeste, que é a nossa região, tá? E sul do Brasil, onde as cidades eram movimentadas para a prática do comércio, ok? Espero que vocês tenham entendido. Façam uns exercícios para vocês ficarem 10. Beijos e até a próxima.